A pergunta mais comum que eu recebo das pessoas que querem começar no triatlon é: que bike que eu tenho que comprar? Se você não entende nada desse mundo, tá chegando, tá caindo de paraquedas no mundo do triatlon, fica bem confuso mesmo, né? Porque a gente tem várias opções de bicicleta, a bike de estrada ou speed que o pessoal chama, a bike de triatlon. Mas e aí, qual que é a melhor para começar? Qual que é mais rápida? Qual que é mais confortável? Qual que é mais cara? Qual que é o melhor para o iniciante? Então fica relaxado que eu vou te explicar, vou detalhar tudo que você precisa para escolher a melhor bike para você iniciar no triatlon da maneira mais legal, mais tranquila e com o melhor equipamento possível. Então bora pro vídeo. Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam qual é a melhor bike que tem para começar no triatlo. E eu falo que a melhor bike é sempre a que você já tem. O que isso significa? Se você tem uma mountain bike velha, uma bike de passeio, ela não vai ser a melhor para você fazer uma competição, mas vai ser boa para você começar. Foi assim que eu comecei no triatlo. Eu tinha uma mountain bike antiga, tinha mais de 15 anos, e eu comecei a pedalar usando ela. Por quê? Porque eu não sabia se eu ia curtir o triatlon, se eu ia curtir pedalar, não sabia se eu ia ter dinheiro para comprar uma bike mais avançada e não sabia onde procurar uma bike melhor. Então eu resolvi começar com uma mountain bike, fiquei mais ou menos aí quase um mês e pouquinho treinando só nela e foi bastante legal, aprendi bastante, comecei a dar as minhas primeiras pedaladas, comecei a me exercitar e foi o suficiente para o começo. Porém, a gente sabe que se você for para uma competição, se você for fazer um Ironman, por exemplo, um triatlon olímpico, nem sempre dá para fazer de mountain bike, né? Tem algumas provas de triatlon sprint que permitem que você faça de mountain bike e aí você, se você quiser fazer, se você está começando, não quer investir tanto em bike, pode fazer até algumas provas com ela. Porém, a gente vai falar aqui dois tipos de bike principal, né? Que é a speed ou road ou bike de estrada que a galera chama, né? E a bike de triatlon propriamente dita ou contrarrelógio, time trial. Então vamos falar sobre essas duas bikes. Então, é importante que a gente saiba que cada uma dessas bikes tem vantagens e desvantagens. Elas servem muito bem para uma coisa, mas não servem muito bem para outras coisas. Então vamos detalhar aqui, começando com as bikes speed, road ou de estrada que o pessoal chama. Tem vários nomes, normalmente eu chamo aqui de bike de estrada ou road, tá? Quais são as vantagens da bike de estrada? Bom, a bike de estrada é um pouquinho mais barata, normalmente é bem mais barata que a bike de triatlon. Ela tem uma posição mais ergonômica. O que isso significa? Que você fica mais tranquilo quando você está sentado nela, você fica numa posição confortável. E apesar de parecer que é mais difícil pedalar nela, na verdade é bem mais fácil, tá? É bem tranquilo. Se você pedala aí 2-3 semanas com ela, você vê que você já está super confortável em cima dela, consegue fazer uma boa distância em cima dela. Ela também é uma bike que é muito boa para quando você está pedalando em grupo. Ela permite acesso fácil aos freios, você trocar de marcha de uma forma fácil. Também permite que você faça subidas, muitas subidas com o máximo de potência possível. Por quê? Porque a posição que você está em cima dela permite que você aplique bastante força no pedal, tá? Então a bike de estrada é uma ótima bike para quem está começando, para quem tem o dinheiro e já quer investir numa bike um pouquinho melhor, mas ainda não quer entrar numa bike de triatlo. A desvantagem da bike de estrada é que ela é mais devagar que uma bike especialmente feita para o triatlo. Por quê? Porque essa posição que você está na bike de estrada, ela faz com que você receba muito vento de frente e isso faz com que você diminua a sua velocidade. A resistência ao vento, ao ar, é um dos fatores que mais impedem as pessoas, que impedem na geral, né, a gente aumentar a velocidade. Então chega um momento na bike, por exemplo, lá por uns 30 km por hora, que você precisa fazer muito mais força para aumentar a velocidade. E quando você está numa posição aerodinâmica que nem sempre é possível na bike de estrada, você vai sofrer muito mais para aumentar a velocidade, ao contrário de uma bike de triatlon, tá? Então se você tem, por exemplo, o objetivo de fazer uma prova de Ironman, meio Ironman olímpico, nem sempre essa prova vai ser o ideal você fazer com uma bike de estrada. Por quê? Porque você vai ter que fazer mais força do que uma pessoa que tivesse uma bike de triatlon, por exemplo, para percorrer a mesma distância no mesmo tempo. Mas é importante que você saiba o seguinte, todas essas provas, mesmo ao que eu falei agora para você, elas permitem que você faça com bike de estrada, tá? Então, se você não quer tempo, se você só quer terminar o Ironman, se você só quer fazer o meio Ironman para terminar, não tem problema você chegar com uma bike de estrada lá. Ninguém vai te impedir. A única coisa que você tem que saber é que seu tempo de bike
não vai ser o melhor, não vai ser o mais rápido. E quanto mais rápido é uma bike de triatlon? Bom, depende muito das condições, né? Mas eu percebo aí que dá para ser uns 2, 3 km por hora mais rápido fazendo a mesma força na bike de triatlon. Ou seja, aí num pedal de Ironman vai ser 15, 20 minutos, dependendo do tempo que você for fazer. E o segundo tipo de bike que eu falei aqui é a bike de triatlon, contrarrelógio ou time trial, né? Ela permite que você fique numa posição mais aerodinâmica, que você fique nos clips que a gente chama, né? Esses clips, eles fazem com que você fique com a coluna mais reta, assim, que a sua área frontal, ou seja, a área da cabeça até o tronco aqui, ele fique bem escondido. Isso faz com que você fique mais rápido. Qual que é a desvantagem disso, no caso? É que é uma posição um pouco mais desconfortável. E para muita gente, essa posição pode ser bem mais difícil de pilotar a bike do que uma bike de estrada. Pode levar algum tempo para você se adaptar a essa posição e conseguir dirigir ela do jeito mais fácil. A bike de contrarrelógio também não é muito boa para você andar em grupo. Isso porque se você for ficar na posição no clipe, que a gente diz, você tem dificuldade de acessar os freios. Se você precisar fazer uma freada brusca ali, por exemplo, você vai ter que sair do clipe para buscar o freio. Então por isso quando a gente anda em grupo junto com essas bikes, quando você anda em grupo nessa bike, e eu faço bastante isso, é importante que você não fique debruçado, você fique ali nos manetes do freio, sempre ficando de olho, sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor, tá? Também é uma bike muito boa para você fazer escaladas, para você fazer subidas. Isso porque você não consegue fazer tanta força, a posição que ela te proporciona ali no sentado no selim, ela não é tão ergonômica contra a bike de estrada, então você acaba perdendo um pouquinho de potência quando você vai para a bike de triatlon, e ainda mais quando você está aqui no clipe na posição aerodinâmica, perde um pouquinho ainda mais de potência, tá? Então é importante que você saiba isso. Para andar em grupo e para andar muito em subidas não é uma bike muito boa. Além disso, a bike de triatlon tem algumas outras vantagens, por exemplo, a minha ela é desenhada especialmente para triatleta, para pessoas que querem fazer percursos de longa distância. Então ela tem um reservatório para água, tem um local onde você pode colocar ferramentas, onde você pode colocar gel, que não vai atrapalhar a aerodinâmica, tá? Isso nem todas as bikes têm, e normalmente as de estrada também não tem, tá? Então é uma vantagem das bikes desenhadas para fazerem mais distâncias mais longas. E a outra desvantagem da bike de triatlon é que ela é bem mais cara quando comparada a uma bike de estrada, tá? E quanto mais caro? Bom, normalmente você consegue comprar uma bike de estrada usada a partir de R$3.000, R$2.500, dependendo do ano e do grupo de câmbio que vai vir na bike. Dificilmente você vai encontrar uma bike de triatlon por menos de R$10.000. Quando você encontra R$8.500 é uma bike um pouco mais usada, aí, tendo uns 5, 6, 7 anos, até alguns casos, e com um grupo de marchas inferior. Então você tem que procurar bastante para conseguir comprar uma bike de triatlon um pouco mais barata, um pouco mais acessível. E também tem que saber que nem todas as provas permitem que você use bike de triatlon. Por exemplo, tem alguns sprints, triatlon sprints, que não permitem que você ande de bike de triatlon por conta dessa posição do clipe, tá? De você ficar no aerodinâmico. Como eu já disse, é uma posição um pouquinho mais perigosa, que se você andar em grupo pode ser perigoso até para as pessoas que estão ao teu redor. Então tem algumas provas que não permitem esse tipo de bike. Normalmente as provas que eu participo aqui no Paraná, elas permitem em todas as distâncias, porque elas sabem que a galera normalmente tem a bike de triatlon, não tem uma bike de estrada, então eles já permitem. E quando é uma prova oficial, quando eu digo uma prova federada, que é a Federação de Triatlon que está promovendo, aí não tem jeito, eles não permitem mesmo a bike de triatlon, você tem que usar a bike de estrada. E escolher entre uma e outra realmente é uma coisa bastante pessoal. Vai muito do quanto você quer gastar, do qual que é o seu objetivo dentro do triatlon, tá? Se você está sem muita grana no momento, ainda não sabe se vai ficar no triatlon, se você vai avançar, às vezes pode valer a pena você comprar uma bike de estrada um pouquinho mais usada, um pouquinho mais velha, para começar, para fazer os treinos ali, para começar a fazer as suas primeiras provas, e depois que você avançar no triatlon, você pode vender essa bike, que normalmente não é tão difícil assim de fazer, e comprar uma bike de triatlon.
Se você já tem pretensão de, por exemplo, fazer um Ironman daqui 2 anos, quer fazer um meio Ironman no ano que vem, se você já tem esse objetivo, aí pode valer a pena mesmo você já começar com a bike de triatlon, tá? Mesmo sabendo que você vai pagar mais caro. Por quê? Porque você vai ter que se adaptar ali no guidão, vai ter que se adaptar a andar no clipe e não vai gastar 2 vezes. Desde o começo você já vai estar com uma bike ideal para essas distâncias. No fim é uma escolha bem pessoal. Se você for andar muito de grupo, tem muita subida e descida, você vai sofrer bastante com bike de triatlon. Eu faço bastante subida, eu às vezes quando saio com a galera sofro com isso, mas no momento a bike de triatlon que eu tenho é a melhor das bikes que eu tenho. Eu tenho uma bike de estrada, ela não é tão boa assim para fazer esse tipo de treino. Então vou com a bike de triatlon, sofro um pouquinho, sofro, mas é o que tem, tá certo? Então se você ainda tem alguma dúvida, não deixa de comentar aí que eu vou te ajudar, beleza? Então valeu!